E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 11. Nós estaremos expondo hoje os versos 25 a 32. Tá bom? Curve sua cabeça. Senhor Deus, a Tua palavra sempre nos alcança, ainda que ela não nos venha dizer ou responder as perguntas que nós estamos fazendo neste momento. A Tua palavra sempre nos alcança, ainda que pareça que aquilo que ela nos vem falar não é algo que está dizendo respeito à nossa realidade aqui e agora. O Senhor tem para nós palavras que vão além das perguntas que fazemos. Na verdade, o Senhor quer nos ensinar a fazer perguntas. E eu peço nessa noite que a Tua palavra nos alcance aqui onde estamos, para que nós ouçamos a Tua voz, mesmo que não seja exatamente o que nós estávamos perguntando, e que ouvindo a Tua voz nós entendamos a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu governo, o Teu senhorio, e que assim nós possamos nos admirar de quem o Senhor é, reconhecer que todos os Teus feitos e atos são perfeitos, e assim nos curvarmos diante do Senhor em adoração, diante de toda a Tua sabedoria e santidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos exposto a Epístola de Paulo aos Romanos. Você que está aqui pela primeira vez, este é o 59º sermão de uma série de exposições da Epístola de Paulo aos Romanos. Já foram 59, esse será o 59º, né? Sermão 59 desta série, tá? Temos exposto desde o capítulo 1, verso 1, e hoje nós estaremos seguindo aqui pelo capítulo 11, versos de número 25 até o verso de número 32. E para você que está aqui pela primeira vez e também para você que já está aqui há bastante tempo conosco, desde o início, é importante trazer aqui algum resumo, alguma síntese do que estamos vendo, para que você se situe e entenda onde esse trecho está inserido. E esse trecho é bem curioso, porque ele tem um verso aqui que, entendido fora de contexto, pode levar a algumas heresias, né? Enfim, veremos isto. Por isso a importância do que nós chamamos de contextualização. Explicar o texto dentro do seu contexto global na Escritura. Este texto, o que vem antes dele, o que vem depois dele, em que epístola ele está inserido, em que tempo ele está inserido, em que linguagem ele foi escrito, enfim. E aqui, especialmente, o que temos visto na Epístola de Paulo aos Romanos? A Epístola de Paulo aos Romanos é sobre o Evangelho, a boa nova de Deus para a salvação dos homens. Se você não sabe qual foi a mensagem que o Senhor Jesus Cristo pregou, eu posso te sintetizar numa palavra só: o Evangelho. E se você ignora o que é este Evangelho, pelo amor que você tem à sua alma, busque saber o que é o Evangelho e busque saber que resposta você tem de dar a este Evangelho. E nós vimos o que é o Evangelho desde o capítulo 1, verso 18, até o capítulo de número 8, o último versículo, quando o apóstolo Paulo nos expõe porque precisamos do Evangelho, o que é o Evangelho, como Deus sozinho promove a salvação dos homens que estão perdidos em seus pecados, quais são as consequências deste Evangelho sobre nossas vidas, que tipo de segurança, de paz, de alegria, de transformação este Evangelho realiza em nós, e como nós agora, depois de termos nos achegado ao Evangelho, podemos estar firmes na graça de Deus, sabendo que estaremos com Ele para sempre. Este foi o assunto exposto do capítulo 1, verso 18, até o último versículo do capítulo 8. E especialmente no último versículo do capítulo 8, Paulo nos disse que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nós que agora estamos em Cristo, nós que cremos no Evangelho, nós que ouvimos a boa nova de Deus e recebemos pela fé aquilo que Cristo fez para nós. Encerrado esse assunto então no capítulo 8, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, que nós estamos quase encerrando, nós temos um outro bloco. Se o bloco que vai do capítulo 1 ao 8 é o bloco da exposição do que é o Evangelho, nos capítulos 9 a 11,
o apóstolo Paulo nos mostra como esse evangelho cumpre o seu plano na história. Como Deus realiza tudo quanto Ele quis realizar, quanto à exposição do Evangelho, à pregação do Evangelho, quanto à aceitação do Evangelho, quanto ao alcance das nações. E Paulo começa a nos mostrar isso, do capítulo 9, revelando-nos, por exemplo, ele começa a lidar com a situação dos judeus. Caramba, os judeus, a quem Deus havia destinado sua palavra, a maioria deles não creram. Paulo, Deus não teria falhado, dado que a maioria dos judeus não creram? E Paulo vai mostrar, de modo nenhum. Os eleitos entre os judeus, a estes Deus salvou. A palavra de Deus veio ao alcance deles e eles creram. Os que não creram, os que foram cortados, foram porque não foram eleitos. No capítulo 10, Paulo diz isso no capítulo 9, e no capítulo 10, Paulo mostra que estes que não foram eleitos, eles receberam a pregação do Evangelho, mas não creram. Embora tenham ouvido a pregação do Evangelho, a rejeitaram. E aí nós vimos no capítulo 11, Paulo nos mostrando até aqui, por exemplo, que Deus, embora tenha vindo e ministrado o Evangelho a partir dos apóstolos a estes judeus que não creram, eles próprios rejeitaram a Cristo e eles, especialmente, foram quebrados da raiz, isso nós vimos semana passada, foram quebrados da raiz para que os gentios fossem enxertados, ou seja, a própria rejeição dos judeus tinha um projeto de Deus. Que projeto? De que, tendo eles rejeitado a Cristo, nós que não éramos judeus, fôssemos enxertados nesta oliveira de onde nós, então, agora estamos firmes, onde agora nós estamos firmes no Evangelho. Isto vimos semana passada. Então, vimos semana passada, e temos visto desde o capítulo 9 até aqui, que Deus tem soberanamente governado e conduzido a pregação do Evangelho, que Deus tem alcançado aqueles a quem Ele vai salvar. E aqui, por fim, dos versos 25 a 32, Paulo encerra mostrando que todos esses acontecimentos, é isso que nós veremos aqui, que todos esses acontecimentos são o cumprimento dos planos eternos do Evangelho. Ou seja, Paulo nos mostrou que é o Evangelho do capítulo 1 ao 8, e aqui do capítulo 9 ao 11, Paulo nos mostra como Deus está governando a proclamação do Evangelho para fazer cumprir seus planos eternos. A pregação do Evangelho, o alcance do Evangelho, a salvação dos homens, não está acontecendo de um modo desordenado, desorganizado, sem governo. Paulo nos mostra aqui que estes são cumprimentos dos planos eternos de Deus e que todos os planos eternos quanto à pregação do Evangelho vão se cumprir. À luz disso, vamos ler então esse trecho do capítulo 11, versos 25 a 32. Preste atenção, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós voltaremos recorrentemente a esse trecho, tá? E observe essa leitura à luz disso que lhes disse aqui. A palavra de Deus nos diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. O que veremos aqui então, o que vemos aqui nesse trecho,
como Deus dá cumprimento aos seus planos eternos, os planos eternos que dizem respeito ao Evangelho. Paulo nos mostra aqui de modo final, terminativo, este é o último argumento desse bloco de Paulo. Ele fala então aqui do governo de Deus sobre a pregação do Evangelho. Não apenas que foi Deus quem empreendeu a manifestação de Cristo, para que Ele morresse no lugar daqueles a quem Ele vai salvar, e assim pudesse dar oportunidade para que, tendo crido em Cristo, tenhamos nova vida, mas também todo o projeto que Deus desenvolve, para que os homens cheguem a compreender o Evangelho e cheguem à salvação através da igreja, é Deus quem o está governando. E como vemos isso nesse trecho? Bem, vamos lá. Se você observar uma palavra aqui no início desse trecho, a palavra mistério, quando Paulo diz assim, irmãos, não quero que ignorem este mistério. Esta palavra já de antemão nos esclarece que tipo de conteúdo Paulo está desenvolvendo aqui à frente, tá? E aí eu preciso fazer um alerta, tá bom? A palavra mistério aqui, ela tem um sentido próprio, especialmente no vocabulário de Paulo, né? Para nós, o que é mistério? Para nós, mistério é uma coisa desconhecida, oculta, né? Quem sabe uma coisa de ordem mística que nós desconheçamos. É assim que se usa falar mistério nesses dias. E ao tempo do apóstolo Paulo, existiam também o que as religiões pagãs chamavam de mistérios. E o que eram os mistérios das religiões pagãs? Eram conhecimentos que só estavam reservados para aqueles que já estavam no alto nível daquelas religiões. Hoje nós temos algumas religiões que seguem uma dada expressão, algo semelhante, quanto às suas exposições dos seus conteúdos, né? Há conteúdos que são só para as pessoas que estão elevadíssimas naquelas religiões, seitas, enfim, associações, como por exemplo nós vemos na maçonaria. Maçonaria tem alguns conhecimentos, algumas revelações, algumas ciências, que só são para as pessoas que estão em elevado grau de desenvolvimento dentro daquela instituição, certo? Seria nesse sentido que Paulo está falando de mistério? Não, não é nesse sentido, tá bom? Usa-se também falar de mistério hoje em dia, até em algumas vertentes cristãs, como se o mistério fosse algo que nós não conseguimos compreender, mas devemos aceitar. E aí usa-se, por exemplo, justificar, algumas seitas usam justificar uma doutrina errada que pregam, quando olham para a Bíblia e dizem a Bíblia mostra o oposto, e elas dizem, olha irmãos, a gente prega isso, a Bíblia diz o oposto disso, isso é um mistério, né? Isso não é um mistério, isso é uma heresia, tá bom? Se você está lendo a Bíblia, e a Bíblia diz algo oposto do que eu, enquanto seita, prego, não posso dizer para você, acredite no que eu digo. Se a Bíblia diz o oposto, isso é um mistério. Não, irmãos, não é mistério. Isso é heresia. Se eu prego alguma coisa que é contra a Escritura, não é que é mistério, é que eu estou errado. A Bíblia está certa. Tá bom? Deu para entender? Então não é nesse sentido também que Paulo está falando. Acreditem no que eu vou dizer, embora a Bíblia diga algo diferente. Não, é completamente distinto disso. Em que sentido Paulo está usando essa expressão? Esse é um tema, o tema do mistério, é um tema especialmente desenvolvido por Paulo em todo o Novo Testamento, tá? É uma palavra muito comum na lavra de Paulo, nos textos de Paulo. Acontece 21 vezes nos textos paulinos a palavra mistério. Diferente, por exemplo, do que nós vemos no resto do Novo Testamento. Ela só acontece uma vez em Mateus, Marcos e Lucas, e mais 4 vezes em Apocalipse. Ou seja, quem desenvolve esse assunto sobre o mistério? Paulo. E o que é o mistério segundo Paulo? E por que eu estou falando tanto de mistério? Porque essa palavra é importante para a gente entender todo o demais desse texto, tá? O que é o mistério segundo Paulo? O mistério segundo Paulo não é uma coisa que é só para os que estão em alto grau de desenvolvimento da fé. Não é nesse sentido. O mistério não é alguma coisa que é diferente do que a Escritura diz, que por isso a gente não entende. Não é isso também, muito pelo contrário. O mistério, para Paulo, era algo que estava, de um certo modo, oculto no passado,
que estava de um certo modo difícil de entender, o que nós chamamos de tipos do Antigo Testamento, ou das sombras do Antigo Testamento, mas que vindo Cristo, nós temos esse mistério então revelado. E o que é este mistério, queridos? São os desígnios, os planos eternos de Deus, que antes tínhamos uma certa obscuridade para entender, certas sombras que nos deixavam em dúvida sobre o que seria aquilo que Deus faria, mas que vindo Cristo, agora Cristo, Ele é a revelação desse mistério, Ele é o próprio mistério de Deus revelado, e que por isso não está mais oculto, é o mistério revelado. Então, quer ver? Olhemos alguns textos aqui, 2 textos especialmente. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 e 2 e verso 7, e depois Romanos 16, 25 a 27. Nesses 2 textos, eu não vou citar aqui todos os 21 textos em que Paulo fala de mistério, né? Não precisa, tá bom? Depois, se você quiser pesquisar, olhe lá a palavra mistério no vocabulário de Paulo. Mas estes 2 textos aqui são bastante para que nós entendamos o que Paulo quer dizer com mistério. Porque ele está dizendo aqui, irmãos, não quero que ignorem este mistério. E o que é mistério no vocabulário de Paulo? Capítulo 2, verso 1 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o quê? O mistério de Deus. O que Paulo foi proclamar aos coríntios, queridos? O mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ora, se Paulo disse, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes pregar o mistério de Deus, e depois ele diz, e eu não decidi outra coisa saber no meio de vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Qual é o mistério de Deus, queridos? Cristo crucificado. Cristo e o Evangelho, os desígnios eternos de Deus. E o que diz o verso 7? Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, tá bom? Então este Cristo, a quem Paulo está pregando, o Evangelho a respeito de Cristo, o que Cristo veio fazer, isto é o mistério de Deus. E no verso 7 ele diz, isto antes estava oculto, nós víamos por sombras, era como um sinal antigamente, mas agora está revelado. E este mistério, ele diz ainda no verso 7, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. Ou seja, o mistério diz respeito aos desígnios, aos planos eternos de Deus, antes de o mundo ser criado. O mistério de Deus revelado quer dizer que Deus designou Cristo para a salvação dos homens, Deus trouxe a revelação desse Cristo quando Ele vem, morre e ressuscita, e isso é que Paulo está pregando, um mistério que antes estava oculto, e o mistério é algo que Deus preordenou, Deus predeterminou, Deus determinou de antemão que acontecesse. Deu para entender? Para reforçar, para a gente não dizer que Paulo está dizendo isso só aqui, será que em outro lugar Paulo diz uma coisa diferente? Romanos 16, 25 a 27. O que Paulo nos diz em Romanos 16, 25 a 27? Ele diz, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. O mistério, ele continua nos dizendo, o mistério era algo que outrora esteve oculto, em sombras, né, não patente, não revelado, nos tempos passados, mas agora, diz o verso 26, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Entendeu o que é o mistério? O mistério, então, são essas coisas eternas que Deus preordenou, que dizem respeito a Cristo Jesus, que falam da salvação dos homens e de como Deus empreende no tempo e na história que essas coisas realizem. Então, o que vemos nesse texto, da característica do mistério de Deus? O mistério é algo oculto nos tempos passados,
São as coisas que Deus preordenou antes dos princípios das eras, mas Deus revelou e deu a conhecer pela Escritura, e diz respeito especialmente a Cristo e a tudo o que é consequente a Cristo e ao Evangelho. Isso é um mistério de Deus, tá bom? É o que os homens não sabem que Deus está fazendo. Os homens ignoram que há um Deus no tempo e na história. Os homens ignoram que Cristo é o ponto central da revelação de Deus ao mundo. Os homens ignoram que existe no tempo e na história um começo, um meio e um fim. Os homens ignoram que há uma sabedoria de Deus construindo toda a história, e especialmente essa história será chamada na consumação dos séculos de a história da salvação. Não é a história do capitalismo, não é a história do humanismo, não é a história da sabedoria dos homens, não é a história da filosofia nem da economia, é a história da salvação. Essa história é a história de um Deus se manifestando salvador dos homens perdidos, na qual Ele determinou como lhes salvaria, quando lhes salvaria e de que modo lhes salvaria. Este é o assunto do mistério de Deus. É curioso que nós temos aí, né? Antigamente nós tínhamos os profetas, né? Nostradamus querendo explicar o que aconteceria nos tempos e na história. Hoje nós temos historiadores, psicólogos, homens muito inteligentes, né, que, como Yuval Noah Harari, escreveu Homo Sapiens, depois escreveu Homo Deus, e lá ele está predizendo as coisas que acontecerão com a humanidade, tentando predizer as coisas que acontecerão. Óbvio, dá para deduzir do livro Homo Deus, ele está deduzindo que nós nos tornaremos nossos próprios deuses, né? É claro que só do título não dá para deduzir isso, mas você lendo o livro, você percebe essa completa tendência de olhar para o futuro, de querer dizer o que vai acontecer no futuro e mostrar como nós governaremos o futuro. Mas aqui Paulo está falando do oposto disso. Paulo está dizendo que Deus reina. E nós que somos a igreja já sabemos o que Ele fará. Nós já sabemos o que acontecerá. Nós já sabemos da história. Esse texto é sobre isso. É um Deus que revela a história e diz as coisas que acontecerão nela. E cada uma das coisas que Ele diz cumprir-se-ão cabalmente conforme Ele disse que faria. Por isso Paulo aqui está nos falando deste mistério que Deus trará a cumprimento. E o que é este mistério que Deus trará a cumprimento, queridos? É o cumprimento dos planos eternos do Evangelho. Esse, inclusive, é o título desse sermão hoje. O cumprimento dos planos eternos do Evangelho. E Paulo nos mostra, então, como esses planos eternos do Evangelho se cumprem na história. E a primeira coisa que Paulo diz é que Israel experimentou o endurecimento parcial e temporário. E isso estava nos planos de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, a partir do verso 25. Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. E aí ele começa a dizer o que é este mistério. A primeira parte do mistério que foi revelado é: Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Ou seja, essa fala, até que chegue, mostra duas coisas. Primeiro, Israel experimentou endurecimento parcial. Deus endureceu Israel, que nós vimos desde o capítulo 9 até o capítulo 11, que o próprio Deus age neste endurecimento. E vimos que também no capítulo 9, que este endurecimento é consequência também dessa incredulidade. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa com a incredulidade de Israel, como se seu plano estivesse caindo, né? Saindo saindo do projeto, do propósito, do seu desígnio, como se seus planos estivessem escoando pelas suas mãos. Muito pelo contrário, Israel experimentou um endurecimento parcial e temporário, porque ele diz aqui até que. Parcial em que sentido? Não foi todo Israel que experimentou endurecimento. Vimos no capítulo 9 que os eleitos a estes Deus salvou do meio de Israel.
E este endurecimento a Israel étnico, à nação de Israel, também não é para sempre, ele é até que. Ou seja, Paulo aqui está nos falando de que Deus está governando tudo o que está acontecendo com a expansão do Evangelho. Até mesmo o endurecimento de Israel, aqueles que foram eleitos e salvos no meio de Israel, e o tempo em que Israel se manterá incrédulo e rebelde, cortado, como nós vimos semana passada, da raiz da oliveira. Deus está cumprindo seus planos eternos para com a pregação do Evangelho. Israel é um sinal, preste atenção, nós veremos nesse texto. O endurecimento de Israel é um sinal de que Deus está governando a proclamação do Evangelho, e o fato de Israel vir a crer depois, no futuro, também será um sinal do fim dos tempos. A segunda coisa que vemos aqui desse mistério é que haverá um momento em que a plenitude dos gentios virá a Cristo. Uma grande multidão dos gentios crerá no Evangelho. Todos aqueles que deveriam crer, crerão. É o que o apóstolo Paulo nos diz neste verso 25 mesmo. Ele diz assim: experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Ou seja, haverá um tempo em que haverá uma plenitude dos gentios crendo. Quer dizer que todos quantos Deus destinou a crerem, crerão. Haverá um tempo em que Deus dirá: alcancei a todos que deveria alcançar. Haverá um tempo em que haverá uma grande multidão dos gentios crendo. E não é estranho que nós tenhamos hoje mais da metade da população mundial já tendo sido evangelizada. É um tempo onde nós vemos a proclamação do Evangelho tal qual nós nunca vimos antes. E no capítulo 24, verso 14 do Evangelho de Mateus, nós temos o Senhor Jesus dizendo: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Hoje nós temos alcançado, queridos, pessoas no mundo como nunca a igreja alcançou antes. Tá? Ainda faltam muitas nações? Faltam sim. Mas eu acho extraordinário o tempo que nós estamos vivendo agora. Esse tempo midiático. Nós alcançaremos muitas pessoas sem pisar no seu solo. Entende isso? O Evangelho será proclamado sem que nós pisemos no solo de muitas nações, onde não se pode ouvir o Evangelho. As pessoas o ouvirão com o celular na mão. Entende isso? Não estou desestimulando que nós preguemos a outras nações, não é isso, né? Eu quero falar inclusive sobre isso ao final. Mas preste atenção, olha que tempo fértil, queridos. Olha que tempo fértil para a proclamação do Evangelho. Há uma ferramenta que nós estamos usando aqui na igreja, o Tetelestai, um curso para proclamar o Evangelho. Este curso está sendo traduzido em diversas línguas do mundo islâmico. O Evangelho está chegando através do Tetelestai, pela internet, por vídeos no mundo islâmico, irmãos. Que coisa gloriosa. E o texto bíblico diz que Deus ordenou esse tempo em que os gentios chegarão à plenitude. Todos aqueles que deveriam crer do meio dos gentios, crerão. Que o Evangelho alcançará, segundo Mateus 24:14, todas as nações. E esse será o tempo próximo do fim. Deus está coordenando a pregação do Evangelho, enviando, quer seja através de um avião, seus missionários, quer seja através da banda larga, seus missionários. Entende? Eu acho interessante desse texto de Mateus 24:14, que algumas vezes a igreja e os apelos missionários usam esse texto no seguinte sentido: está vendo, irmãos, nós temos de pregar o Evangelho, senão a gente não vai fazer Jesus voltar. Nós temos que fazer porque só quando todo mundo ouvir o Evangelho, Jesus vai voltar. Eu só diria que você tem que olhar por outra perspectiva. O apelo não é esse. O apelo é: meus irmãos, Deus vai fazer que o Evangelho seja pregado a toda a nação. Não deixe de fazer parte disso. Não depende de você ou de mim que o Evangelho seja pregado a toda a nação. Sabe por quê? Deus fará. Se nós nos calarmos, as pedras
os vídeos proclamarão, entendeu? Mas o meu apelo é diferente disso. Meu apelo não é de um Deus que está dizendo, gente, pelo amor de Deus. Deus não está dizendo, gente, pelo amor de Deus, me ajudem, senão eu não volto. Deus não está fazendo isso, entende? Deus fará que sua palavra seja pregada a todas as nações, porque Ele é Deus. E você não fique fora disso, participe disso. Tenha o prazer e a alegria de ser participante na proclamação do Evangelho. Haverá um momento, disse aqui o apóstolo Paulo, em que a plenitude dos gentios virá. E lembra da palavra mistério? O que é mistério? Mistério são os desígnios eternos, os planos de Deus, que antes estavam ocultos e agora foram revelados. Planos que serão cumpridos. O Senhor disse, Ele o fará. Ele é soberano, e é disso que Paulo está falando aqui. Que quanto à proclamação do Evangelho, Deus é soberano. Amém. Haverá um momento em que a plenitude dos gentios entrará. E como vimos em Mateus 24:14, isso será um tempo que estará ali à berlinda, nos limites do fim. E por fim, o apóstolo Paulo nos mostra que quando isso acontecer, quando a plenitude dos gentios entrar, todo Israel será salvo. Olha o que diz os versos 26 e 27. E assim quando der a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Ou seja, Paulo está nos dando um outro sinal aqui. Além de haver a plenitude dos gentios, perto do tempo do fim, haverá especialmente a conversão da grande maioria dos israelitas. Eles se converterão a Deus, se voltarão a Cristo, serão salvos por Cristo. Não é que Israel terá um meio especial de salvação, não existe isso. Só existe um meio pelo qual os homens podem ser salvos, e é Cristo. Isso nós vemos inclusive aqui no verso 26, quando ele cita a Sagrada Escritura, e no texto de Isaías 59, e diz, virá de Sião o Redentor, e o Redentor desviará de Jacó a impiedade. É Cristo quem trará a Israel a salvação. Haverá um tempo então, nos últimos dias, quando a plenitude dos gentios crer, quando o Evangelho for pregado a todas as nações, haverá um outro sinal além de o Evangelho pregado a todas as nações. Haverá um sinal da conversão em massa dos israelitas. Eles crerão no Evangelho. Deus alcançará aqueles israelitas, o Israel étnico, o Israel nação, não nação política, como nós vimos constituída aí a partir da década de 50, da década de 40, mas o Israel, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, o Israel étnico, estes serão alcançados pela pregação do Evangelho. E Paulo diz, de fato, eles hoje são inimigos, é o que ele vai dizer aqui no verso de número 28. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Paulo está dizendo, sim, eu sei que eles são rebeldes hoje, e eu sei que eles hoje são inimigos de Deus. Eu sei que eles hoje afrontam a Deus e ao seu Cristo. Eu sei que eles hoje estão apartados do Evangelho, e eu não estou dizendo que estes que estão deste modo caídos estão salvos, eles não estão. Mas Deus tem um compromisso com a eleição que Ele fez através de Abraão. Lembre-se que quando eu preguei a vocês, falando sobre eleição, vocês não vão lembrar, obviamente, Primeira vez que eu falei de eleição, foi lá no capítulo 8, verso 29 de Romanos, já deve ter uns 3 meses isso. Mas a primeira vez que eu falei de eleição, eu disse que existe uma eleição pessoal para a salvação, que é essa da qual Paulo está tratando em 8:29, Paulo está tratando no capítulo 9, a partir do verso de número 10 e 11. Mas existe também uma eleição da nação, quando Deus separa uma nação para si. E vimos que Deus
separou a partir de Abraão a nação de Israel. E aqui ele está dizendo que essa eleição da nação de Israel, Deus a cumprirá. De que modo? Tanto Deus já a cumpriu através dos eleitos dentre o povo de Israel, os remanescentes, aquela pequena porção que creu em Jesus, quanto Deus a cumprirá de forma plena nos últimos dias. De que modo? Naqueles últimos dias, a grande massa dos israelitas crerá em Cristo Jesus como Senhor, e assim Deus estará trazendo a cabo, a cumprimento de forma última, sua eleição para com a nação de Israel. Então quer dizer que todos os nacionais de Israel de todo o tempo serão salvos, pastor? Não. Foram salvos aqueles que creram em Cristo e foram chamados de remanescente, ou a pequena porção, ou os eleitos dentre o grande Israel. Isso nós vimos no capítulo 9. E também, e aí Deus ainda está chamando estes poucos até o dia de hoje. E nos últimos dias será salva a grande massa de Israel por meio do crer em Cristo Jesus, e isto será um sinal dos últimos dias. Por quê? Porque Deus não deixará de cumprir seus planos, conforme disse a Abraão. Os planos e os desígnios de Deus são irrevogáveis. Essa eleição que Deus fez à nação de Israel, Deus não poderia deixá-la de trazer a cumprimento nos últimos dias. Certo, irmãos? Deu para entender isso aqui? Então, o que consiste esses mistérios de Deus? Estes mistérios dizem respeito ao cumprimento dos planos eternos do Evangelho. Paulo nos mostra aqui então, que sim, Deus estava governando o endurecimento de Israel, da nação de Israel, que o próprio Deus separou do meio desse endurecimento alguns poucos para si, que através desse endurecimento Deus trouxe salvação a nós, os gentios, que cremos, que nós chegaremos a uma plenitude no final dos tempos, o Evangelho alcançará todas as nações, e eu vejo um tempo frutífero para que isso aconteça, né? Vejo um tempo frutífero, ao mesmo tempo que a gente vive um panorama, onde será possível um governo universal, um governo do anticristo. Esse mesmo panorama é um panorama que prepara o quê, queridos? A proclamação do Evangelho a todas as nações. Então, todos os gentios, ou melhor, grande parte dos gentios crerá, e haverá uma plenitude desse número, aquele que Deus salvará serão salvos, e isso trará a consequência, a salvação de uma massa dos israelitas. Todos os israelitas, literalmente, pastor, já eu falo sobre isso, não todos, mas a grande massa. E Paulo então traz uma conclusão, que está aqui dos versos 30 em diante, do 30 ao 32. Observe comigo a conclusão de Paulo. Paulo diz assim: assim, verso 30, como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Tá? Então observe, o que Paulo está tratando aqui. Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, preste atenção. Deus está governando a história da proclamação do Evangelho, a fim de que fique evidente de que só há um meio pelo qual o homem pode ser salvo: a sua misericórdia. Aqueles que não creram, os judeus que foram desobedientes, eles foram desobedientes e Deus quis que assim acontecesse, porque graças à desobediência deles, vocês receberam misericórdia, mesmo vocês antes sendo desobedientes. O que vocês mereciam para alcançar misericórdia? Nada. Vocês eram desobedientes. A desobediência deles fez que o Evangelho viesse até vocês. E quando vocês recebem o Evangelho, vocês não têm nada pelo que mereçam o Evangelho. E eles agora estão em desobediência. Mas eles olharão para a misericórdia que foi dada a vocês. E eles, olhando para a misericórdia que foi dada a vocês, reconhecerão que eles nada podem fazer em sua própria obediência para receber salvação. Que a salvação vem apenas e exclusivamente pela misericórdia que há em Cristo. E por isso, eles alcançarão misericórdia.
De um modo que, o que Deus fez com isso? O que Deus está deixando patente ao longo de toda a história da salvação, que não começa apenas na revelação que há em Cristo, amados. A história da salvação inicia-se desde o Éden. Lembre-se do que eu já disse para vocês, a parábola das vestes de Adão e Eva. Adão e Eva tentando vestir-se com roupas de figueiras, de folhas de figueiras. O que isso nos mostra? Que ninguém, pelos seus próprios atos, poderá apresentar-se justo diante de Deus. E o próprio Deus, então, sacrifica um animal. A pele de um animal é tirada para que eles possam ser vestidos. Aqui nós já temos a parábola de que alguém morreria no lugar daqueles a quem Deus quer cobrir. E estes só são cobertos pela misericórdia de Deus. Os homens só podem ser salvos por misericórdia. Só há misericórdia e nada mais. Justiça, retidão própria, boas obras, isso é palha. Isso o fogo extingue. Os homens só podem ser alcançados por misericórdia. E o que Deus está fazendo desde o jardim do Éden? Até o dia em que os judeus crerão e serão salvos, Deus está mostrando que só Ele pode salvar. Só nele a salvação. Deus está mostrando desde o jardim do Éden, até o último homem que crerá, que só por meio dele se pode chegar à salvação. Para que todos se reconheçam desobedientes, rebeldes e pecadores. E para que, ainda se reconhecendo terrivelmente e completamente perdidos, saibam que há um Deus no céu que pode salvar. Para que Deus, através dessa manifestação da desobediência a todos, possa exercer misericórdia para com todos. Como assim, pastor? Para com todos os homens individualmente? Não, queridos. Para com todos, os gentios e os judeus. Isso não quer dizer que todos os gentios serão salvos, isso não quer dizer que todos os judeus serão salvos. E aqui vai até um detalhe, né? Esse texto pode ser mal entendido, tá? Alguém lê aqui, né? Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia com todos. Aí você lê só esse trecho e você conclui, bom, então Deus salvará a todos. Não, leia tudo, né? Leia todo o mais de Romanos, inclusive o capítulo 2, verso 5 de Romanos, o apóstolo Paulo nos fala do dia da ira de Deus, quando Deus agirá, trazendo condenação àqueles que merecem condenação. A palavra de Deus, nós vimos ao longo de toda a epístola de Paulo aos Romanos, que Deus haverá um dia em que Deus fará juízo, trazendo os homens que não estão em Cristo à condenação, os que permanecem na desobediência, os que permanecem na incredulidade, os que permanecem sem crer em Cristo e sem render suas vidas a Cristo. Mas o que ele está dizendo aqui é que Deus coloca todos os homens debaixo da desobediência, gentios e judeus, para que Deus possa agir com misericórdia para com todos estes grupos de homens, gentios e judeus. O meio pelo qual os judeus chegarão à salvação, pela misericórdia. O meio pelo qual os gentios chegarão à salvação, pela misericórdia. Deu para entender? Amém? Amém. Então, o que vimos? Vimos o cumprimento dos planos eternos do Evangelho. Tá? Então, deixa eu lhes trazer algumas aplicações finais à luz disso que vimos aqui. A primeira delas é: os mistérios de Deus nos foram revelados em Cristo. Isso nos dá uma confiança a respeito dos principais acontecimentos desse mundo. Quando Paulo usa a palavra mistério, ele está falando dos desígnios eternos que estão na mente de Deus. Deus não é um Deus que está aprendendo com a história e com o tempo, tá? E o fato de nós sabermos que estes mistérios nos foram revelados, nos traz, queridos, uma confiança a respeito das principais coisas que estão acontecendo neste mundo. Este mundo não está andando em desgoverno. Este mundo não está fora dos seus trilhos. Este mundo está sendo governado pelo desígnio soberano de Deus. Sim, com
todas as consequências decorrentes dos nossos pecados, e por isso nós vemos maldade, e por isso nós vemos atos terríveis, e por isso nós vemos pandemias e coisas semelhantes, mas nenhuma dessas coisas escapa do governo de Deus, queridos, certo? A vida não escapa do governo de Deus, a sua vida não escapa do governo de Deus. Outra coisa importante, o evangelho alcançará a plenitude dos gentios. Deus salvará, Deus alcançará até o último que ele tem de alcançar, não ficará um só de fora. E como nós vimos no texto de Mateus 24:14, este será uma das evidências do fim. O evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, faça parte disso. Há pessoas que estão preocupadas em fazer grandes coisas nesse mundo, né? Participar do crescimento de uma grande empresa, ter seu nome num momento histórico. Nós que moramos em Brasília, talvez alguns de nós pensemos, né, em trabalhar no governo, para fazer alguma coisa relevante, né, no governo, fazer alguma coisa que fique aí para a história, que depois a gente possa dizer, eu fui subsecretário do governo fulano de tal, quando ele era governante, né. Há pessoas que querem, sei lá, construir um edifício, botar o nome lá, né, edifício dos, qual é o seu sobrenome? Dos Galhardo, edifício dos Alves, dos Ribeiro, né? Meus irmãos, existe uma coisa muito mais grandiosa que Deus está fazendo, e que figurará pela eternidade. Deus está alcançando as nações. Deus está alcançando as nações. E a igreja é uma igreja que está com os seus olhos nas nações, querendo alcançar o mundo. Nós devemos querer isso, porque isso diz respeito a para que Deus nos chamou. Se você é chamado cristão, não pense em escrever seu nome numa placa de edifício. Não pense em escrever seu nome num currículo de que você foi subsecretário do governo fulano de tal. Busque escrever seu nome nos anais daqueles que Deus está usando na história para que o evangelho seja proclamado. Entende? Isso ficará para a eternidade. Nós estaremos trabalhando com Deus na proclamação do evangelho. Pastor, eu não faço ideia de como é que eu vou fazer isso. Não interessa por enquanto, só queira fazer. Deus lhe dará ferramentas, lhe capacitará, Deus lhe enviará, se for necessário ir às nações, Deus lhe enviará pela internet, se for o caso, Deus lhe dará estratégias, Deus nos fará ir, porque Deus vai fazer isso com a igreja. Deus está despertando sua igreja para que ela cumpra seu chamado de proclamar às nações. Queira participar disso. Se você não for, as pedras clamarão. Tá bom? O nome das pedras ficará para a eternidade, não o seu nome. Tá bom? Mas Deus quer que nós participemos. Portanto, disponha-se, disponibilize-se, coloque-se, dizendo como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse texto nos fala, queridos, da plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios trará a conversão de um grande contingente de Israel. E essas duas coisas são um sinal dos tempos. Olha o que diz o capítulo 11, verso 15. O verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, quando ele fala a respeito da conversão dos judeus. Ele diz, pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Esse texto aqui, queridos, nos fala que haverá um dia em que haverá a ressurreição dentre os mortos. Nós estaremos para sempre com Cristo. E que isso está nos desígnios eternos de Deus. A proclamação do Evangelho visa não apenas a que Cristo seja conhecido, mas visa a que, sendo Cristo conhecido e recebido, o Senhor alcance a todos quanto Ele quer salvar. E quando Deus alcançar todos aqueles que Ele quer salvar, virá o fim. E nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança
o último, é para isso que nós existimos, queridos. Quando nós descobrimos o que Deus fez por nós, como nós descobrimos para que existimos como igreja, isso será especialmente ressaltado quando eu estiver expondo Atos dos Apóstolos, será o próximo livro que eu vou expor depois de Romanos, enviados. A palavra de Deus nos diz que nós somos enviados por Cristo através do Espírito. O que nos cabe, queridos, é olharmos para a nossa vida e vê-la como um episódio nesse acontecimento grandioso. Quando nós estamos querendo fazer com que os profissionais de nossas empresas, eles se engajem, eles se envolvam, nós falamos do todo, né? Eu tenho um trabalho, eu trabalho na Caixa Econômica, já fui gerente de áreas na Caixa Econômica, e uma das coisas que a gente busca fazer com o empregado é engajá-lo, né, nesse processo do servir e entender a importância do serviço que ele faz. A Caixa realmente, como empresa, presta um trabalho extraordinário para a sociedade. E às vezes o empregado fazendo só sua atividade ali, dia a dia, ponto a ponto, ele não tem ideia de como sua atividade impacta nas demais coisas que estão acontecendo na nação. A área, por exemplo, que eu trabalho hoje, eu não sou mais gerente há bastante tempo, é uma área onde nós contribuímos, por exemplo, para que o país conheça esses escândalos que acontecem por meio de desvios e corrupção, a área que eu trabalho. Eu faço um trabalho pontual ali, que o meu trabalho, mais o trabalho de 10, de 20, de 30, de 50, ajudam que a justiça possa identificar quem são os corruptos da nação. Quando a gente olha assim, a gente fala, caramba, a gente vê uma notícia, né? A gente vê uma notícia no jornal, que conseguiu identificar que o senador, o deputado fulano de tal, tinha um esquema de corrupção, porque ele recebia isso, ele desviava aquilo. Quem foi que mandou aquelas informações? Nós mandamos essas informações, né? E eu queria que você entendesse, meu querido, que muito mais do que a Caixa Econômica, muito mais do que um desvio de corrupção aqui, uma coisa ali, que são só coisas negativas, nós no reino de Deus, cada um com o seu trabalho envolvido no reino de Deus, está contribuindo para quê? Para que esse plano eterno de Deus se cumpra. É muito maior. É a história da salvação da humanidade. São novos céus e uma nova terra. É você sendo contribuinte, sendo participante, para que Deus manifeste a sua glória e a sua misericórdia. Para que os homens olhem a Cristo e reconheçam que em Cristo há beleza e salvação que eles não podem enxergar em lugar nenhum. Então observe, queridos, essas coisas virão a cumprimento, chegarão à plenitude. Deus trará a salvação plena, Ele virá. Haverá um dia em que os céus estarão abertos e todos os homens, de todos os lugares do mundo, assim como um raio que sai no Oriente se mostra no Ocidente, todos os homens verão Cristo descendo. E nós teremos contribuído para que os santos, os salvos, creiam em Cristo até aquele dia. Seja um participante nisso, querido. Não se coloque fora disso. Não pense que algo pequeno que você faz é algo que não tem importância. O apóstolo Paulo nos diz, escrevendo aos Coríntios, que um dedo mindinho tem a sua extrema importância, né? O dedo mindinho tem a sua extrema importância. Às vezes você olha e fala, puxa, eu preciso ser um pastor. Não necessariamente. Um missionário, para ir a outras nações, não necessariamente. E não deixe de servir com o que você pode servir hoje, só porque de repente você não tem um chamado a um pastor, não tem chamado a ir a outras nações. Há cristãos que pensam, meu trabalho é tão pequeno e tão pouco suficiente, meu irmão, você não imagina o quanto você pode contribuir para que muitas pessoas compreendam que Cristo é Salvador. Amém? E quando Ele vier, você poderá dizer, Senhor, obrigado, porque eu pude contribuir com o que o Senhor me deu para fazer, para a salvação daqueles a quem o Senhor vai salvar. E por fim, esse texto nos fala, queridos, que há decretos eternos de Deus sobre os tempos dos homens. Há um Deus que tem decretos e planos que se cumprirão sobre a pregação do Evangelho, sobre o alcance às nações. Há um Deus que está governando tudo isso. É Deus quem dá recursos financeiros, é Deus quem dá recursos humanos, é Deus quem levanta pessoas, é Deus quem capacita a sua igreja, porque Ele é o maior interessado em que sua palavra seja anunciada.
Quando você ouve um chamamento à pregação do Evangelho, você não está ouvindo o seu pastor que te chama, você está ouvindo a Deus. E quando Deus chama, Ele poderosamente faz que todas as coisas que Ele designou se cumpram. Eu acho lindo o texto de Atos dos Apóstolos, que às vezes nós vemos os apóstolos querendo ir por um caminho, e Deus diz assim, para cá, para cá, para cá. E Paulo querendo ir para um lado, e Deus diz, não, é para o outro lado. Os apóstolos querendo alcançar uma determinada nação, e Deus diz, não, você vai àquela nação, não àquela outra. Que coisa linda é esse Deus governando a pregação do seu Evangelho, queridos. Nós estamos crendo em um Deus que não apenas trouxe o Evangelho para que os homens creiam em Cristo, mas que Ele próprio determinou, estabeleceu, decretou como o seu Evangelho será pregado, de que modo será pregado, por meio de quem Ele alcançará as nações e de que maneiras cada um de nós contribuiremos para isso. Deus é soberano nisso, amém? E neste tempo, soberanamente, Deus está nos chamando, para que confiemos e creiamos que fazemos parte da proclamação do Evangelho às nações. Coloque-se em pé. Você entende que Deus é este? Paulo, semana que vem nós veremos Paulo se desdobrando em louvores. Porque quando nós entendemos que há um Deus governando sobre os céus e a terra, governando sobre a história da salvação, revelando Cristo Jesus como Salvador, um Deus que está fazendo sua palavra ser proclamada no meio dos homens e que cumprirá o alcance de cada um daqueles a quem Ele vai salvar, o que nos resta, queridos? O que nos resta? Louvor. É o que Paulo vai fazer a partir dos versos seguintes, tá bom? Mas aqui hoje, eu quero convidar você, a que você se despreenda. Primeiro confiando que há um Deus nos céus que está governando tudo. E que quando Ele nos chama como igreja a cumprirmos seus planos, que você entenda que mesmo você não sabendo como, Ele é Deus soberano para fazer através de você aquilo que Ele quer fazer. Tá bom? Pastor, eu não sei falar como eu vejo outras pessoas falarem, eu não sei cantar como eu vejo pessoas cantarem, eu não sei dizer como eu vejo pessoas dizerem. Deus é soberano, certo? E Ele vai alcançar as nações. Faça parte disso, meu irmão, por favor. Confie nisso, creia nisso. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque nós não estamos servindo a um Deus contingente, um Deus que está à mercê das situações, um Deus que está aprendendo com a história, um Deus que depende de nós. O Senhor não depende de nós, o Senhor é Deus acima dos céus e embaixo na terra. O Senhor chama irresistivelmente aqueles a quem o Senhor quer chamar. A Tua palavra vem profundo e cala em nossa alma, e nós nos sentimos constrangidos de saber que apesar de não termos nada, o Senhor ainda assim quer usar os nossos 5 pães e 2 peixes para alimentar multidões. Obrigado por isso. Eu peço, Senhor, que cada um dos Teus servos discirna como os Seus dons são importantes para o cumprimento da plenitude desses desígnios, e que o Senhor mesmo destinou e determinou esses dons sobre os Teus filhos, para que o Seu nome seja conhecido. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor está fazendo o Seu Evangelho manifesto, a fim de que nós saibamos que não há nada em nós, e que só pela Tua misericórdia os homens podem chegar à salvação. Obrigado porque pela Tua palavra eu ouço e sei que todos quantos o Senhor vai chamar serão chamados, que todos quantos o Senhor tem de alcançar serão alcançados, que a Tua palavra não voltará vazia, e o Evangelho expandir-se-á
de um modo a manifestar a tua glória e a tua beleza, a tua santidade e a tua justiça, a tua misericórdia e a tua graça, Senhor. E os homens dirão que de ti, por ti e para ti são todas as coisas. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos.